mensagem que quero partilhar com os irmãos tem como título: A vontade de Deus para a sua vida sexual. A vontade de Deus para a sua vida sexual. Isso envolve você solteiro, você jovem e você casado, esposa e esposo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8, amém? Amém. Vamos ler em reverência a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos por autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito, o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que fale através dessa palavra nos corações, o Espírito Santo vem estar falando abertamente a nós, e que vamos pedir a Ele também que nenhuma interferência venha tirar o foco desta manhã na sua vida. Pai, nós oramos reconhecendo a Tua magnitude, grandiosidade, soberania. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, humilde, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre nós. Pai, fala, revela a nós a Tua vontade, Pai, que possamos crescer e possamos ser pessoas diferentes através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo aqui agora, Pai, possa estar em livre acesso em cada coração, convencendo do pecado, convencendo daquelas atitudes talvez que não agradam ao Senhor, mas que possamos sair daqui hoje, Deus, com mais uma porção da Tua palavra implantada em nosso coração e nossas mentes. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Os irmãos que participaram do nosso culto de quinta do mês passado, mês de agosto, puderam ter uma noção dessa cidade de Tessalonicenses, onde Paulo ali começou uma igreja. Quantos aqui estão presentes que estiveram lá no culto de quinta, no mês de agosto? Amém. Não todos, mas amém. Quero dizer uma palavra que o irmão Ari disse hoje lá embaixo na sala, né? Quem aqui não estuda durante a semana, à noite? E quem não trabalha à noite? Já está convidado para estar aqui no culto de quinta. Amém? Amém. Amém. Nós estamos fazendo culto lá embaixo, né? Temos toda uma manobra aqui, né? Eu, Daniel e o Sivaldo, levar algumas caixas, alguns instrumentos lá para baixo, depois termina atrás aqui para cima. Mas o nosso sonho, a nossa vontade é desenvolver aqui em si esse culto, com todos vocês aqui assim agora, como vocês estão, ó. E nós oramos por isso, e vamos continuar orando para que Deus mova o seu coração para estar aqui nas quintas-feiras aprendendo a palavra de Deus. Então, que cidade é essa de Tessalonicenses? Paulo chegou nessa cidade quando saiu de Filipos, depois de ter sido maltratado, chicoteado, preso, maltratado, humilhado por
geograficamente, e aí ele seguiu em direção a essa cidade, passou por mais duas pequenas cidades que não eram tão importantes, não tinha uma sinagoga, e ele se dirigiu a essa cidade chamada Tessalônica, que até hoje existe com o nome de Salônica. É uma cidade portuária muito importante na Grécia, e naqueles dias também uma cidade muito importante por existir um porto. Então toda a estratégia portuária, a estratégia de cargas, seguia por aquela cidade. Ela estava também às margens de uma grande mega rodovia romana. Naquele tempo, os romanos, o exército romano, eles faziam estradas por todo o império para facilitar que as tropas chegassem a qualquer lugar mais rápido possível. Então elas eram estradas pavimentadas. E essa estrada, aonde estava Tessalônica, era uma mega estrada que cortava o continente de leste a oeste. Então, a importância de Tessalônica, tanto geograficamente, né, a importância dela por ser um polo onde passam muitas pessoas, poderíamos considerar Tessalônica como uma cidade de Vitória aqui. Hoje em dia, temos aqui, quantos aqui são de fora do estado do Espírito Santo? Amém. O restante todos capixabas, né? Ou Espírito Santense, né? E se você sair perguntando aí fora aí, de onde você é? Ah, eu sou de Minas, eu sou do Rio, eu sou da Bahia, eu sou do Sul, Pastor Júnior, né? Sou do Sul, sou gaúcho. Então, a gente vê que aqui também nós temos muitas pessoas, né, de vários povos, de outros países. Temos americanos, temos alemães, temos italianos, temos portugueses, né, e turcos e outras pessoas aí de toda a parte do mundo, de toda a gente do mundo. Então Tessalônica também é uma cidade assim muito importante, e ela foi importante também para o crescimento e a divulgação do Evangelho, porque Paulo, ao chegar àquela cidade, foi direto para a sinagoga, e segundo dados, pelo menos por alguns meses, creio eu, Paulo passou ali ensinando, pregando e tendo como convertidos alguns judeus, alguns gregos, algumas mulheres, aonde começou então aquela igreja ali em Tessalônica. E o fato também a ressaltar daquela cidade é que era uma cidade, por ter uma influência grega e romana, era uma cidade muito religiosa. Existiam pelo menos 20 divindades adoradas todos os dias naquela cidade. Pelo menos 20 divindades. Imagine você a luta que aquele povo tinha todo dia em adorar um, adorar o outro, adorar um, adorar o outro. Então toda a gente era dividida. E quando chega então o Evangelho, aquele povo, Paulo teve os corações abertos por Deus ali, e pessoas se dobraram ao nome de Jesus. E se você ler toda a carta, você vai ver que Paulo não estava lá ao escrever essa carta. Paulo estava em outro local, porque quando essa igreja ela começou a crescer, uma pequena igreja ainda, ela foi maltratada pelos judeus que queriam perseguir aquele povo, e Paulo teve que fugir para uma outra cidade. E lá de Corinto, ele escreve uma carta, devido depois de pegar todo o relatório da cidade, os crentes que estavam lá através de Timóteo, ele escreve essa carta e envia para que eles possam estar lendo essa carta. Então, era uma cidade de importância comercial, geográfica, tinha uma religiosidade muito grande, muitos deuses, muitos ídolos. E se você ler comigo aqui, capítulo 1, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, diz assim: pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho chegou àquelas pessoas abandonadas os seus ídolos e seguiram a Deus. Muitas pessoas daquela cidade adoravam uma deusa chamada Afrodite, que é uma deusa que tem muito a ver com sexualidade.
é a deusa do sexo, é a deusa que leva pessoas a crerem que ela abençoa o lado sexual, o lado erótico. Eles eram enganados e eles acreditavam que em seus casamentos as mulheres pediam a bênção dessa deusa para que o seu casamento fosse abençoado sexualmente, para que as suas mulheres pudessem desfrutar de um casamento glorioso, prazeroso, majestoso. Então clamavam para que ela apadrinhasse os seus casamentos. Tamanha era a condição religiosa daquela cidade. E aí Paulo chega com o Evangelho, algumas pessoas se convertem, e esses irmãos que se convertem agora são chamados a uma nova vida. E aí começo a perguntar a você o seguinte: essas pessoas que se converteram foram convocados a abandonar toda essa religiosidade, toda essa cultura sexual errada que eles criam durante anos, durante séculos, a uma nova, a uma que Deus propõe a você, a uma que Deus trouxe para a sua vida, a uma verdadeira que Deus pensou para a sua vida. E quero perguntar para você o seguinte: você sabe quando a sua vida sexual agrada a Deus? O seu estilo de vida sexual tem agradado a Deus de verdade? O que você pensa sobre sexo é santo? Ou o que você pensa sobre sexo é mundano? Que influências você tem recebido de sexo em sua mente? O que tem alimentado a sua mente? Revistas pornográficas? Sites pornográficos? Revistas eróticas? Romances? Semana passada eu trouxe um artigo de um site que trata sobre família e fala sobre mulheres que são escravas de pornografia erótica. E o Fábio me disse que na América, pelo menos o dado é maior, 50% das mulheres estão envolvidas eroticamente nesse sentido. A mulher não gosta do sexo totalmente explícito, como os homens, nem gosta de ver aquele filme erótico, o filme pornô. As mulheres gostam da coisa mais suave, mais romântica, do toque, daquele homem que parece bonito na cena, essa erotização que atrai mais as mulheres, e o diabo sabe disso e tem preparado novelas para que isso venha atrair a sua mente. Então pergunto a você: o que tem alimentado a sua mente? Você sabe quem criou o sexo? Foi o diabo? Amém, você sabe, né? Será possível conciliar sexualidade com santidade? Será possível conciliar sexualidade com santidade? Será que Deus se importa com a sua vida sexual? Sim? Creio que sim, né? Será que Deus criou um padrão de pureza sexual para a sua vida de solteiro? Eu não sabia. Será que essa é a sua dúvida? Será que Deus também criou um padrão de pureza sexual para a sua vida de casado? Será? Existe um padrão? Ou será que casou, cai para dentro, que é sua, que é seu? Será que é assim? Qual é a vontade de Deus para a sua vida sexual? Qual é a vontade de Deus para a sua vida sexual? Você sabe? Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a sua vida sexual é que você seja santificado. Verso 3 diz assim, de Êxodo capítulo 4: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é ser santificado? Você sabe? O que é uma coisa santa? É algo separado. Um dia, lá no PG, eu usei uma ilustração assim um pouco meio esdrúxula, né? Mas eu falei assim: lá em casa eu tenho duas escovas de dente. Uma que eu coloco lá para escovar os dentes, e uma outra que eu coloco para limpar o banheiro. Aí falaram assim: ó, cuidado, você não confundir as duas, hein? Tudo bem.
Mas eu tenho essas duas escovas de dentes. É o nome dela, né? Essas duas escovas. Uma eu uso para escovar os dentes, uma eu uso para escovar o chão, o banheiro. Aquelas listinhas lá do banheiro, né? Aquelas longirinhas que ficam lá. E eu pergunto a você, qual a diferença das duas? Uma está santificada, separada para escovar os dentes, e a outra está separada para limpar toda a nojeira, toda a sujeira. E qual a importância das duas? Cada uma tem a sua importância, mas eu não coloco aquela escova suja na minha boca, porque a minha boca eu considero como limpa, eu tenho que manter-a limpa, e só de pensar dá nojo. Não sei você, mas o que é ser santificado, querido? É ser separado. Imagine você que aqueles cristãos ali de Tessalônica estavam vivendo há muitos anos em um contexto sexual que tudo era permitido. Imagine que não tinha proibição, tudo podia fazer, só era pecado adultério. Adultério era pecado. Agora, prostituição, existiam templos naquela região, templos chamados sagrados, em que as pessoas iam para lá, os homens, né, particularmente, iam para lá e tinham relações sexuais com as prostitutas que tinham naquele templo, e eles pensavam que assim estavam adorando ao Deus, aos deuses. Então, imagine você tirar isso da cabeça daquelas pessoas. Olha, isso agora não é mais santo, isso agora não é mais correto, é realmente aquela pisada no freio com toda a força. E Paulo diz: Deus quer que vocês sejam separados. Separados. É fácil ser separado, querido? Não é. Não é fácil. Como buscar a santificação? Nós buscamos a santificação quando nós somos salvos, e aí o Espírito Santo de Deus vai tomar no seu coração e vai te dizendo: olha, você não é mais para essas coisas. Eu não sei quantos de você aqui, quando está vendo um filme, quando está vendo uma novela, em que chega uma cena erótica, em que os seus olhos se abaixam, ou que você não tem coragem mais de olhar para a televisão, pega o controle remoto e troca de canal, porque aquilo para você não tem mais valor. Não sei quantos de você consegue fazer isso, mas seria correto, porque uma imagem demora para sair da sua mente 5 anos. 5 anos, pelo menos 5 anos. Imagina aquele que tem uma mega mente. Mas estou falando de uma mente normal. Imagina aquele que tem uma mente já voltada para isso desde pequenininho. Você busca a santificação tendo momentos de oração, reconhecendo: Senhor, eu sou fraco nisso. Deus, eu sou fraco na pornografia. Então, como algum fez uma vez, algum jovem fez uma vez, ele foi lá e cancelou a sua internet. Não estou sabendo usar, eu vou cortar a internet. Ele poderia ter controlado a sua vida sem ter cortado, mas ele preferiu cortar para ele o mal pela raiz. Fez certo, não teve mais contato com a internet, até melhorar. Mas é necessário, querido, que você busque a separação do mundo. Você não é mais igual ao mundo. Você não é mais igual ao mundo. E muitas vezes nós, em rodinhas de amigos, ficamos preocupados com o que vão pensar na gente. Ouvi uma vez uma menina dizer o seguinte: olha, no meio da minha galerinha de amigos, eu disse que não era mais virgem, com medo das minhas colegas dizer assim: ela ainda é virgem. Será que você, jovem, está tendo essa vergonha? Será que você não está sendo santificado de pensar assim: eu sou separado, eu não sou para essas coisas? Deus tem um plano, uma vontade para a minha vida sexual. Querido, por que isso é importante? Por que a santificação é importante? Porque é uma prova de que você está crescendo na fé, e o Espírito Santo vai trabalhando isso na sua vida. E quando você vai tendo nojo disso, vai tendo nojo de coisas impuras, daquilo que você fazia, isso é uma prova de que você está sendo santificado, está sendo lavado todos os dias. Quantos aqui gostam de dormir em lençóis sujos? Quantos gostam?
você fala assim: eu não vou me deitar. Mas muitos não têm se preocupado com isso. Têm se envolvido em lençóis sujos da vida, envolvido a sua vida sexual de maneira promíscua. Jovens que pensam que a internet é brincadeira. Ouvi uma frase essa semana que ficou bem ecoando na minha mente. Falei: essa frase eu vou dizer, não é minha, mas eu vou dizer. Para muitos, a internet não é apenas uma internet, mas é uma grande infernet. Porque você, jovem, porque você é adulto, casado, solteiro, enfim, você usa a internet para o mal. E você sabe qual é a sua fonte de pesquisa. Talvez seja uma revista, talvez seja filmes. Você sabe. Mas Deus quer que você se posicione a vontade de Deus para a sua vida sexual, que você seja santificado, separado disso. 2. A vontade de Deus para a sua vida sexual é que você controle o seu próprio corpo. Versículo 4 diz assim: cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. E a palavra que tem corpo é uma palavra que também significa vaso. Em algumas traduções aí, se você reparar, em algumas traduções está vaso. E há pelo menos mais duas versões, então, para essa palavra, para esse texto. Difere muito. Tá? Nesse versículo, é um versículo muito... tem esse probleminha aí, que alguns não conseguiram entender o que Paulo está querendo dizer com o corpo, com o vaso, com essa palavra aí. Então, as outras duas interpretações que existem sobre esse versículo é a seguinte: aprenda como conseguir uma esposa, ou aprenda a viver com sua própria mulher. Se Paulo pensou dessas duas formas, pensou correto, porque os homens daquela cidade, eles não tinham controle sobre o seu próprio corpo, tinha vontade de ter relação sexual, eles iam lá no templo, porque o homem é assim, né? O homem é taradão, né? O homem, quando dá vontade, ele quer. E aí, ele ia lá no templo, pagava por aquilo ali e tinha a sua relação sexual e voltava tranquilo. E aí, Paulo diz: olha, que cada um saiba, aprenda a conseguir uma esposa. Talvez aqueles homens estavam buscando uma esposa lá, naquele contexto. E aquela não era a forma correta de conseguir uma esposa, em meio à prostituição, em meio a uma religiosidade totalmente demoníaca. E muitas vezes você não consegue controlar o seu corpo. Homem e mulher, vocês são pessoas com uma mente, Deus criou com capacidade suficiente de controlar os seus desejos. Querido, o sexo que Deus criou não é ruim. O sexo é uma das maravilhas que Deus criou, mas somente para o casal, para os casados. Solteiros, fica aí em stand-by, tá? Segura o freio aí, tá? É bom, mas ela depois do casamento. Antes, vai trazer agora para vocês. Mas então Paulo diz assim: olha, que você controle o seu próprio corpo. Não, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Você tem controlado os seus olhos, a sua mente? Quantos irmãos, homens, vamos pegar os homens, né, que são mais complicadinhos nessa parte, né? Quantos homens ficam às vezes viajando em pensamento? Aquela mulher, né? Por que existe o mandamento de não cobiçar a mulher do próximo? Porque as pessoas cobiçam. Por que não tem mandamento assim: não lamba o chão? Você já teve vontade de lamber o chão? A não ser criança, né, que está com piada, ela lambendo, né? Mas naturalmente não. Mas tem um mandamento que diz: olha, não cobice a mulher do próximo. É porque existe um negócio chamado cobiça. E muitas vezes os homens são mais tentados nessa área, porque o homem é mais visual. O homem olha, né? Deveria só olhar, Senhor, igual o Fábio falou no dia, né? Perfeita a sua criação, Senhor. Como o Senhor é inteligente. Mas o homem olha, e além de admirar e dizer isso para Deus, ele continua e ele falou assim:
falou o seguinte: olha, adultério não é apenas se deitar e ter a relação propriamente dita, mas se você olhar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou. Então o negócio é mais complicado ainda. Querido, controlar o seu corpo não é fácil, é por isso que a santificação é importante. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, Priscila, e ela chegou para mim e falou assim: amor, está ficando difícil ver televisão, está ficando difícil você ver um filme, porque está tudo cheio, está tudo permeado de coisas que não são de Deus. E é verdade. Tem novela, tem sexo passando em novela às 7 horas da noite, queridos. Olha que criança está tomando papinha, criança está jantando, está vendo televisão. Filmes considerados filmes românticos, comédias românticas, com cenas de nu. As crianças estão vendo isso, você está vendo isso, e acha que não tem importância. Querido, há a necessidade de controlar o seu próprio corpo, o seu vaso. Paulo pensou também aqui, o seu vaso, o seu corpo, aonde habita o Espírito Santo. E muitas vezes nós não temos nos preocupado com isso. Quero ver não. É só um livrinho erótico. Vou ficar meio, mas depois passa. Mas ficou registrado na sua mente. Aí isso ficou na sua mente. A imagem ficou gravada na sua mente. A cena ficou gravada na sua mente. É necessário que você controle o seu corpo. De que maneira Paulo recomendou que você controle o seu corpo? Primeiro, de maneira santa e honrosa. Honre o seu corpo, querido. Sabe que você é um ser espiritual, onde habita o Espírito Santo, e Ele quer que você procure coisas santas. Gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo orando. Reconheça o seu pecado e fala assim: Senhor, eu sou fraco nisso. Busque ajuda em pessoas que possam te ajudar. Confesse seu pecado ao outro. Irmão, eu sou fraco nisso. Eu não consigo deixar de ver um filme erótico, um filme pornô, uma revista. Eu não consigo deixar de ver a pornografia na internet. Eu não consigo. Então confesse seu pecado a alguém. Peça oração a alguém de confiança, tá? E peça oração. É mais fácil controlar assim. Porque não pode ficar sem tomar uma atitude de Deus. E continuar do jeito que está, não pode. Deus quer, a vontade de Deus para a sua vida é que você controle seu corpo, sua mente, seus olhos, os seus pensamentos, os seus passos. Eu falo para todos, para você jovem, para você adulto. Segundo, a outra maneira que Paulo recomendou que você controle o seu corpo é não deixando levar pelas paixões desenfreadas. As paixões desenfreadas. Essa semana, eu estava passando em Laranjeiras, um motoqueiro parou na faixa de pedestre, e aí vinha um carro, né? O cara perdeu o ponto de freada e apertou no máximo que foi, e o carro saiu lixando, quase que pegou o motoqueiro. Nós sentimos assim: essa foi por pouco. Aquele carro estava desenfreado, mas algo parou. E muitas vezes nós deixamos que a nossa mente, o nosso corpo vai se levando para essas coisas, a tal ponto que você vai pensando assim: isso não tem nada a ver, é só uma coisinha aqui. Quantas vezes nós deixamos de vigiar as nossas roupas, nosso modo de vestir? Eu falo para os homens também. Quantas vezes um homem procura uma roupinha apertadinha, né? Para ficar musculoso, né? Eu já vi homens agora até fazendo implante de silicone, você já viu? Bota, né? Fica bonitinho, eu estava até pensando, pastor, olhando. Mas aí eu pensei assim: mas eu uso roupinha apertadinha, então não vai ficar bom, não. Né? Mas imagine você que homens caem nesse pecado também, querido, de querer ficar sensual, de querer parecer, né, mais do que é. Bota aquelas roupas, aquelas calças que fica tudo grande, tudo, né, pintado. Está pensando o quê?
controle do seu corpo, não deixando levar pelas paixões desenfreadas. O mundo quer isso mesmo de você, mas você é diferente. As mulheres, né? As meninas que vão às vezes namorar, vão para aquele namoro, papai, eu vou namorar, ou meu namorado no cinema, aí bota aquele decote até no bico, né? E quer que o namorado fique santo. O namorado fica, né? O olho dele, o pensamento, ele não está nem vendo frio, ele está suando frio ali. Mas porque a menina às vezes não está dando conta disso. E aí eu ouvi também essa semana uma frase de uma mulher em respeito a isso, dizendo o seguinte: olha, se você quer atrair para você uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca a santidade, se vista como espiritual. Agora, se você quer atrair sobre o seu corpo alguém carnal, então se vista como carnal, porque os olhos do carnal vão olhar para você, isso aí. Mas o espiritual que olhar para você e falar assim: misericórdia, sai fora, chuta aquele laço, esse armadilho do diabo, e você perdeu a bênção. O cara soa poucas vezes, querida. É necessário, querido, ficar atento a isso. Nós não podemos parecer com o mundo, nós somos diferentes. Não se deixe levar pelas paixões desenfreadas. No versículo 5, querido. E o que tem te atraído? Eu lembro que eu estudei, e uma das coisas que falou sobre paixão é que a paixão dura pelo menos 3 anos. 3 anos a paixão acaba. 3 anos. Olha que legal. Quando você namora, casa com uma pessoa bonitinha, você imaginou que aquela pessoa fosse aquela perfeição total, e aí depois de 3 anos, 4 anos, começam a aparecer os defeitos que já existiam, mas que pela paixão você não via. E alguém disse uma vez que a paixão são óculos que nós colocamos para não ver os defeitos do outro. Lembra daquele carro que você tanto almejava? Aquela carro que você não queria? Mas quando você comprou, você entrou. Poxa, mas é só isso. Quando você acostuma com todos os botões, né, que ele faz, com a potência dele, você fala: poxa, você era melhor. Não se deixe levar para as paixões desenfreadas. 3. A vontade de Deus para a sua vida sexual é que você não defraude a ninguém. Versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique ou defraude seu irmão, nem dele se aproveite. Namorados, quantas vezes os namorados, os homens pelo menos, né, tentam levar as suas namoradas assim um pouquinho a mais. Não, hoje eu abracei ela assim. Semana que vem eu vou abraçar mais um pouquinho assim, que ela deixou. Aí na outra semana eu vou botar a mão aqui. Se ela reclamar, mas depois eu coloco de novo. E aí vai crescendo uma intimidade na relação, que chega um ponto que nem colocar a mão em tal lugar você não vai sentir mal. Você está acostumado. E aí vem a pergunta: o que é defraudar? Essa palavra, como Paulo disse, as pessoas entendiam lá, porque por ser uma cidade comercial, existia compra e venda de coisas. Então ninguém queria perder nem ganhar, né, em cima dos outros, né, a fraude. Então era uma palavra muito comum em relação a eles. Mas Paulo usa aqui em relação ao contexto sexual. Será que você tem defraudado alguém? No namoro é possível haver defraude? E no casamento? É possível também haver defraude? Será que é possível? Os namorados, eu falei, os namorados às vezes vão longe demais. Então, botando a mão no território que talvez nem vai ser dele. Nem vai casar com aquela menina, ou nem ela vai casar com aquele rapaz. Então está roubando o que é do outro. Então, deixe para depois você casar, para você colocar a mão em tudo. Aí é seu de verdade, eu vou fazer, é meu, né? Posso pegar, posso puxar esse cabelo, que é meu. Vai ser, você sabe. Ela reclama comigo: olha aqui, contrato de casamento, aqui, você sabe, né?
Aquele homem que não dá mais carinho para sua esposa. As mulheres, é verdade, né? Os homens, poxa, pastor, que isso, né? Sujando para nós aí, né? Mas aquele homem que parou de dar carinho para sua esposa, será que ele não está roubando dela isso? Ela gosta de carinho. Ela gosta. Será que você parou de ser carinhoso, amável, afetuoso com ela? Eu tenho uma dificuldade com a minha esposa muito grande de dar presentes. Porque eu já falei assim, eu não sei escolher o seu gosto. Quando eu comprei sempre alguma coisa que você vai mandar trocar. Mas no geral, eu não dou presentes. Assim, eu vou com ela, o que você está precisando? Eu vou lá e compro. Na minha mente, de homem, funciona assim. Mais prático, né? Homem não é assim? Não é mais prático assim? Está precisando de quê? Vamos lá comprar, ué. Então, olha, esse mesmo, eu passo o cartão toda hora. Mas não. Só não pode dar o cartão. Não dá o cartão não. Mas aí, é verdade. Mas aí eu percebi que eu estou roubando dela uma coisa que ela gosta. Ela gosta da surpresa. De eu chegar em casa com algo diferente, ela falar assim: o que é isso, amor? É para mim? Sim. Quando chegou a carteira dela, eu fiz uma coisa que eu me arrependo. Peguei a carteira dela, coloquei dentro de uma bolsinha de uma loja famosa da Victoria's Secret. As mulheres conhecem aí, né? Uma bolsinha pequenininha assim, deu um negócio caro. E aí, gastou uma bolsinha dessa, eu coloquei dentro. Coloquei um negocinho lá dentro assim, pesadinho, para dar impressão, né? Fechei, lacrei. Aí quando ela chegou, amor, para você, né? Assim e tal, legal. Victoria's Secret, no coração dela assim. Quando ela abriu, eu disse: minha carteira. Fui eu mais ninguém, quem é? Quem é ela, você sabe, né? Então eu percebi que eu roubei dela nesse momento. Eu defraudei. Querido, será que você não tem feito isso com a sua esposa? Aquele carinho que você tem com a sua esposa, com a sua noiva, que hoje é sua esposa, será que acabou? Aquele abrir a porta, peraí. Né? Será que acabou? Por que acabou? É sua esposa, não pode parar. Né? Estou falando para os homens e as mulheres vão pegar na ficha aí. Não, as mulheres não vão falar não. Lá em Meus Coríntios 7, capítulo 7, versículo 2, Paulo falou assim: por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa. E ele continua: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Paulo está falando isso sobre a intimidade do casal mesmo. Será que os homens têm cumprido os seus deveres conjugais? Têm satisfeito sexualmente só os casados? Está solteiros, por favor? Estão ouvindo aí, agora está ligado para vocês. Será que os homens estão suprindo sexualmente suas esposas? Fizeram uma vez uma relação, uma pesquisa, para saber quantas mulheres realmente têm atingido o clímax nas suas relações sexuais. O índice foi baixíssimo. E muitas vezes não tem a ver com a mulher, tem a ver com o homem. Porque o homem, todo mundo já sabe disso, o homem é o bate-pronto. Viu? Está pronto. Mas a mulher não, é mais devagar. Né? É aquele, eles usam até a expressão de fogão a lenha. Né? Fogão a lenha, tem que começar de manhã, acender o fogo, à tarde dá uma sobradinha, e à noite traz um presente, um agrado, né? Um elogio, e aí a madrugada pode ser boa. Mas muitas vezes os homens não pensam assim. Os homens acham que a mulher está pronta todo momento, e aí não tem muitas vezes cumprir os seus deveres por
eficaz de amar a sua esposa, de preparar ela para aquele momento, porque ela é diferente, irmãos. Ela não funciona igual a gente. É diferente. Ela é mais devagar. E até o próprio pastor Cláudio Duarte fala, né, que a mulher, quando acende, é difícil apagar. Então, né, os homens às vezes demoram para entender isso. E ele fala também, o apóstolo Paulo fala também sobre que os cônjuges não têm autoridade sobre o seu próprio corpo. Ele está falando aqui sobre o quê, querido? Está falando sobre pureza sexual, está falando sobre relação sexual, está falando sobre luta pela sua família, está falando sobre o que? Relação sexual mesmo. Há necessidades que devem ser supridas pelos cônjuges, que muitas vezes não estão sendo. Quantos casais estão tendo relações pelo menos uma vez por ano? Verdade? Isso está em dados ali que a gente vai colhendo aí, casais que se relacionam sexualmente uma vez por ano. E olha lá ainda, hein? Ainda não tem mais de um ano, não tem nenhuma relação. E casais, claro, salvo problemas, tá, irmão? Salvo problemas, enfermidades, cirurgias, salvo tudo isso. Mas Paulo fala que não havendo isso, é pecado não ter. Porque o casal tem que estar unido sexualmente. O casal tem que estar unido sexualmente. Eu pergunto a você, maridão, tem cumprido isso aí? Os esposos estão pensando também, né? 1 Pedro 3,7, a Pedro diz: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida. Da mesma forma, para que dessa forma não sejam interrompidas vossas orações. Hebreus 13,4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Querido, fica atento aí, hein? 4, e último ponto: a vontade de Deus para a sua vida sexual é te abençoar. Versículo 6, ele fala assim: olha, a parte B: o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Então ele está falando que vai castigar aquele que praticar isso erradamente. Então, tudo de modo contrário, ele vai abençoar quem seguir o caminho corretinho, né? Quem obedece ao pai e mãe. Fala: meu filho, fique atento com essa sua namorada. Minha filha, fique atento com esse seu namorado. E Deus quer te abençoar, querido. Quantos aqui jovens ouviram o conselho da mamãe na hora de namorar? Mamãe, estou namorando uma menina aí, quero que você conheça ela. Eu só não diga a verdade sobre ela. Olha, isso não é fácil. Porque às vezes alguém fala assim: meu filho, vou te dizer uma coisa dura, mas ela não é para você. E isso, mãe? Ela me ama. Adoro essa menina. Mas meu filho, ela não é para você. Muitas vezes a mãe está vendo algo lá na frente. Você, namorado, está ali apaixonado, com aquele óculos, né, da paixão, não está vendo. Mas a mamãe que te criou, que botou talquinho em você, lá naquele local, nas partes íntimas, sabe quem é você. Se você chora, se você ri, conhece você desde lá que você nasceu. Ela sabe quem vai estar bem com você. Confie na intuição da sua mãe, do seu pai. Meninas, quantas vezes você já perguntou à sua mãe se o seu namorado agrada a ela? Salvo também que tem algumas mães que querem fazer uma maldadezinha com os filhos, né? Vou machucar você. Mas salvo isso, no geral, esse é o caminho. Quando eu conheci Priscila, falei: mamãe, estou querendo namorar a Priscila, o que a senhora acha? Pensou, ponderou, é de boa família, é bonita, né? Ainda é, né? Os pais dela têm um bom relacionamento na igreja, em casa, eles percebem isso. Acho que pode dar certo. Aí fui,
que a senhora acha? Eu acho que é muito cedo, né? Mas se você quer, tá bom, acho que sim. Perguntei ao meu pai, ele falou, não, sim, se você quiser, pode arrumar a casa aqui embaixo para você morar. Eu falei, não, obrigado, mas eu vou fazer isso tudo para não precisar. Não foi orgulho, mas é porque eu sabia de um princípio, né? Que nora e sogra é bem complicado. Algumas dão certo pra gente, mas algumas não. E aí eles me abençoaram, meu filho, se essa é a sua vontade, nós aprovamos, então vá. Aí fui naquele dia, nós oramos na mesa, e fui, e fechei o contrato com meu sogro e minha sogra lá na mesa deles, né? E aí meu sogro me abençoou, dando a mão e o resto do corpo, todo, para casar. E aí está aí, estamos aí, eu e Priscila. Então Deus quer abençoar a sua vida. E Deus me abençoou dessa forma. Estamos aí já há 8 anos, correndo já para 9, ano que vem, né? Se Deus quiser, graças a Deus. Não temos filhos ainda, mas estamos planejando, tá? Vamos ficar, né, toda hora falando, mas estamos planejando. Mas a vontade da sua vida sexual é que Ele quer te abençoar, querido. Mas muitas vezes você quer ser castigado por Deus. E eu pergunto, será que Deus tem abençoado ou castigado a sua vida sexual? Será que na sua vida sexual tem sido infrutífero? Será que consequências de coisas que você cometeu lá atrás já foram faladas para você, ó, não faça isso, não cometa isso, vá por esse caminho? Semana eu ouvi também de uma mulher uma expressão seguinte, olha, quando eu cheguei aqui nessa igreja, ela dizendo, eu era um garoto, era um menino, me vestia como um homem. Eu tinha uma namorada, mas hoje eu sou uma mulher, lavada, pelo sangue do Cordeiro, transformada, abandonei aquele pecado da homossexualidade, porque eu entendi que aquilo não era de Deus, e aquilo me prejudicava. E ela deu um aviso para os jovens, ela falou o seguinte, olha, não entrem, nem de brincadeirinha. Não acha que é bonitinho, não acha que é legalzinho, que parece gostosinho. Não vá não. Porque para sair é difícil. Ela falou, eu luto até hoje. Porque eu sei a minha tendência, então eu luto até hoje. E muitas vezes você não tem aberto os olhos para isso. Deus quer te abençoar, a vontade dele é te abençoar. Mas muitas vezes você quer o castigo. E o castigo de Deus, ele vem. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, abra aí para vocês verem. 10, 31. Estamos terminando. Quem já pode ler? Hebreus 10, 31. Coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Então você já sabe da sua responsabilidade sexual. Então tome cuidado. Impureza não é de Deus. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja puro, que você não defraude ninguém, que você receba as bênçãos dele. Seja no o seu caminho, se arrependa. Se arrependa, volte para Deus, procure ajuda. Agende um horário conosco, com os pastores dessa igreja, com alguém que pode te ajudar. Agende um horário, venha conversar, corra para resolver o seu problema. Não deixe que o seu pequeno problema cresça e vire um mega problema. Mas se o senhor que está com problema nessa área, tanto você casado, você esposo, você namorado, que está com problema nessa área, procure ajuda. Porque Deus vai castigar os impuros. Eu não quero que você seja castigado, mas eu quero que você seja uma pessoa por Deus. Amém? Amém. Vamos orar, passando nessa hora. Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque é a tua palavra, Deus. E nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade, Deus, é melhor para nós. E muitas vezes nós vamos pelo caminho errado, porque nós muitas vezes queremos arriscar. Perdoa se alguém não tem arriscado e ir um passo a mais além daquilo que o Senhor não quer, não permite. Perdoa, Pai, se alguém está se arrependendo, se alguém, Pai, está voltando atrás,
dizendo: Senhor, não quero mais esse caminho para a minha vida, eu quero voltar, eu me arrependo dos pecados do meu namoro, do meu casamento, eu quero ser feliz, eu quero ter a tua bênção, Deus, não o teu castigo, porque eu quero cair nas tuas mãos, Deus. Deus, abençoe, ó Pai, cada um aqui nesta manhã, que essa palavra possa ter encontrado, Pai, corações necessitados, Pai dela. Abençoe o teu povo, Pai, neste dia. Nos traga, Deus, de volta aqui nesta casa hoje, para ouvir mais da tua palavra. Nós colocamos diante de Ti, orando, Pai, agradecido